Graça e paz, abençoados do Senhor, famílias benditas do Senhor, eleitos, predestinados em amor pelo nosso Deus. Graças a Deus por esta quarta-feira abençoada em que mais uma vez nós nos reunimos, mesmo que de forma online, para celebrar, para exaltar e para honrar o nosso Deus. Eu quero dizer que eu estou muito feliz por mais uma vez poder ser aqui porta-voz do Senhor na sua vida, pelo privilégio de estar neste altar, de estar com você aí na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, de alguma forma sendo um instrumento de Deus na sua vida e na sua família. Bem-haja por você que tem sido fiel, que tem sido honroso para com o Senhor nestes cultos que provisoriamente estão sendo transmitidos apenas de forma online às quartas-feiras, mas eu tenho aí, segura aí que tenho novidades para compartilhar com a igreja. E enfim, que Deus retribua a sua fidelidade, o seu amor e a sua lealdade a este altar. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero dizer que é muito bom nós podermos falar do amor de Jesus. É muito bom nós sermos instrumentos de Deus. E eu queria que você compartilhasse dessa minha alegria de estar aqui hoje, sendo porta-voz do Senhor para a sua vida. Eu queria que você também se dispusesse nas mãos do Senhor para ser um instrumento dele na vida de alguém, que você pegasse esse link dessa transmissão, enviasse para alguém, para sua família, nos grupos que você faz parte. Com certeza alguém ali precisa ouvir essa voz, não a minha, mas a voz de Deus, a mensagem que Deus tem para os nossos corações. Eu sei que Deus falará muito às nossas vidas, assim como Ele falou comigo, com a minha família, com a minha casa, nesses dias, até chegarmos aqui a esta quarta-feira. Eu tenho certeza que Deus falará ao seu coração, falará com aqueles a quem essa mensagem chegar em nome de Jesus. Então, pegue aí, compartilhe o link, deixe a sua curtida também na transmissão, porque o YouTube entende que é um conteúdo relevante e ele começa a entregar para mais pessoas. Então, faça isso. É apenas um movimento, algo tão simples que você pode fazer, mas que contribui muito para que a palavra do Senhor alcance mais vidas em nome de Jesus. Amém? Então, enquanto você faz isso, enquanto você compartilha este link, eu quero lembrar o que nós temos para os próximos dias. Nós estamos aqui em obras na nossa igreja, a todo vapor, engajados, comprometidos para que o nosso novo templo fique pronto logo e nós consigamos, partir, dar um próximo passo. Estamos em obra. Para quem acompanha, para quem está aqui, sabe que a igreja está ficando linda e eu tenho certeza que a glória de Deus já está neste lugar. Então, estamos felizes com todo o progresso. E uma das novidades que eu tenho é que esta semana, já amanhã, graças a Deus, iniciamos o mês de fevereiro e próximo sábado, às 19 horas, nós teremos aqui na nossa igreja um encontro presencial. Então, anote aí, não é online, é presencial. Teremos nosso encontro de oração, de confissão da palavra, de intercessão. E esse ano Deus tem nos inclinado a fazer coisas diferentes, a realmente nos unirmos em oração, orarmos pelos nossos projetos, orarmos pela nossa igreja, pela nossa vida espiritual, ministerial, pelas nossas causas, como corpo. Então, você não pode ficar de fora. Eu tenho certeza que Deus vai agir, já tem agido no nosso meio, e nesse sábado você tem a oportunidade de se engajar, de dar as mãos para o corpo, de Cristo, seus irmãos em Cristo, e juntos levantarmos clamores neste lugar que certamente alcançarão o trono do Senhor. Então, esteja aqui no sábado, às 19 horas, para o culto de oração, confissão e intercessão em nome de Jesus. Estarei aqui, eu, o bispo, minha família, todo o corpo ministerial, toda a igreja, para honrarmos a Deus e clamarmos a Ele, porque é dele que tem vindo o nosso socorro, amém? E domingo, primeiro domingo do mês, temos o nosso culto de ceia. Então, celebraremos com grande alegria a ceia do Senhor. O que é a ceia do Senhor? É quando nós nos reunimos como corpo de Cristo, como igreja, como família, para recordarmos
do sacrifício de Jesus na cruz. Nós precisamos sempre nos lembrar. Eu costumo dizer aqui que todo culto, toda vez que nós nos reunimos na casa do Senhor, deveríamos lembrar que é uma ceia, que é um momento de celebrar, porque o fato de estarmos aqui é porque as misericórdias de Deus não nos deixaram ser consumidos. Então, o fato de estarmos aqui é porque nós temos um Deus que se entregou por nós, que derramou o seu sangue em favor das nossas vidas, por isso nós devemos celebrar. E este culto é tão especial que nós fazemos aqui uma pequena celebração diante da grandiosidade do nosso Deus, na verdade, e estamos aqui em família. Então, não perca, domingo, 18h30, toda a família reunida, traga a sua família, convide alguém para celebrar o nosso Deus. Teremos louvores, um culto extraordinário, uma palavra que vem direto do coração de Deus e faremos isso para a honra e para a glória dele. E uma grande alegria que eu tenho aqui para anunciar para a igreja que a partir da próxima quarta-feira, primeira quarta-feira do mês de fevereiro, nós voltaremos com o nosso culto presencial para a honra e glória do Senhor. Dê um brado de vitória aí na sua casa, aplauda ao Senhor, coloque suas palminhas aí no bate-papo do YouTube, porque é muito bom estarmos na casa do Senhor, é muito bom estarmos reunidos em família. E nós voltaremos com os nossos cultos a partir da próxima quarta-feira, primeira quarta-feira do mês de fevereiro, para a honra e glória do Senhor. Amém? Esperamos você, se programe. Eu sei que esse período aí pareceu tão longo, mas o Senhor tem nos inclinado para isso e nós vamos seguir a vontade do Senhor para a honra e glória dele. Amém? E que mais que eu tenho também para avisar? Temos uma novidade também, algo inédito no nosso ministério. Nós faremos aqui pela primeira vez um bazar, né? Nós estamos chamando de bazar um novo templo. Então, você que tem algo aí para doar, para entregar para a nossa igreja, o que nós faremos, né? Eu tenho dito, não é nada assim velho que alguém não possa usar. Não, se você tem algo em bom estado, uma roupa, sapato, bolsa, utensílios domésticos, talvez, eu quero que você possa abençoar a nossa igreja com isso. Nós vamos trazer esses utensílios para a igreja, vamos filtrar, vamos montar aqui um bazar para vender a preços bem acessíveis e todo o valor arrecadado com este bazar, nós vamos reverter para a nossa construção. Olha que bênção, não é? Talvez você diga assim, bispa, não posso ajudar nesse momento com um valor significativo, mas o que você pode fazer? Você tem algo aí que você pode entregar para que nós possamos, né, reverter para esta causa? Faça isso, participe desse momento. Você vai procurar a nossa irmã Val, ela está na recepção quase em todos os cultos, está sempre aqui. Procure ela está liderando esse evento, está engajando aí uma equipe para que saia tudo perfeito e com excelência para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Então, participe, será no dia 24 de fevereiro, se eu não me engano, da 1 às 17. Da 1 às 17 nós teremos aqui o bazar, vamos divulgar nas nossas redes sociais, vamos divulgar aqui no bairro, na cidade, para que outras pessoas também possam participar, né, e vir no dia para abençoar essa construção tão preciosa que nós temos feito para o Senhor. Amém? Creio que os nossos avisos sejam esses. Eu quero aqui compartilhar com os irmãos uma palavra muito preciosa que está no livro de Gênesis, no capítulo 8, versículo 22. É uma palavra que todos conhecem, nós sempre compartilhamos, mas eu digo sempre, falei isso inclusive na semana passada no culto, não é? Que às vezes nós vemos o mesmo versículo 100 vezes e cada vez o Senhor se manifesta de uma forma diferente. Eu creio que será assim também nesta noite. E em Gênesis 8, 22 diz assim: enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Então, este versículo, ele não fala apenas de semear, de colher. Ele fala de algo que é espiritual, de um princípio de Deus, uma lei espiritual que é imutável. Então,
Deus disse aqui que enquanto durar a terra, enquanto nós existirmos, enquanto a terra existir, esta lei espiritual ela não vai mudar. São princípios que não deixarão de existir. Então, quando nós falamos de sementeira e ceifa, e trazemos isso para a nossa vida espiritual, e neste momento em que nós vamos falar de vida financeira, nós temos que crer que aquilo que Deus diz, Ele faz. E se o Senhor diz que aquilo que nós plantamos, nós vamos colher, que isso não muda, nós precisamos semear com esta certeza de que as nossas sementes no Senhor, diante deste princípio imutável, diante desta lei espiritual, elas serão fecundas, elas germinarão e nós teremos colheitas fartas. Eu creio num Deus que Ele é abundante. Nós cremos na abundância do Senhor, nós cremos na forma sobrenatural de Deus multiplicar as nossas sementes. Tudo aquilo que nós entregamos nas mãos do Senhor, Ele garante que nós vamos colher. Tudo aquilo que nós semeamos, Deus garante que nós vamos colher. E Deus ainda diz que Ele aumenta e multiplica os frutos da nossa sementeira. Então, que você receba na sua vida, que você creia que tudo aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. Neste momento, amados, nós estamos enfrentando muitos desafios no nosso ministério. Nós estamos, como eu disse aqui, muitos têm acompanhado, nós estamos com uma grande obra, né? Uma grande construção de ampliação do nosso templo físico. E eu sei que você está tão feliz quanto nós estamos, eu e o bispo, a nossa família, estamos felizes com tudo que Deus tem feito. E a minha maior alegria, amados, é poder fazer parte desta história. É poder, mesmo que aos meus olhos, semear uma pequena semente, é saber que esta pequena semente, na obra do Senhor, nesta terra que é boa e que é fértil, ela será multiplicada. E é saber que essa pequena semente, quando semeada, ela me garante uma colheita. Então, eu louvo a Deus pelo entendimento que Ele tem nos dado, pelo entendimento que Ele tem dado a esta igreja, pela fidelidade que Ele semeou no coração dos irmãos e pela generosidade de muitos que têm se unido a nós, que têm segurado as nossas mãos e que têm dito: eu confio no que o Senhor disse, eu sei que aquilo que eu semear nesta obra, eu vou colher. Então, se é o seu dia de semear, se é o seu dia de dar uma oferta, faça isso com alegria. E diga assim: eu creio, Senhor, que a colheita virá. E eu sei que o Senhor é um Deus abundante, é um Deus de sobrenatural, que fará com que esta sementeira seja amplamente multiplicada. Então, se é o seu dia, nós temos aí no telão para você todos os nossos dados, temos o QR Code para você fazer o seu Pix ou transferência, aquilo que Deus colocar no seu coração, e nós vamos aí alguns minutinhos ou um minutinho dar uma pausa para que você possa semear, e enquanto você estiver semeando, você vai dizer: eu creio que a colheita virá. E você vai dizer: não tardará, porque o meu Deus é fiel, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Senhor, eu coloco em tuas mãos, Jesus, a vida dos semeadores desta casa, Senhor. Destes que entenderam o propósito, Pai, de semear, o propósito de se fazer participante desta grande obra. Jesus, que não diz respeito apenas a paredes, a blocos, não diz respeito apenas a um templo físico, Senhor, mas algo espiritual que está sendo plantado e que nós cremos, Jesus, que a colheita virá,
porque o Senhor garante, porque é princípio teu, porque é uma lei espiritual imutável. E o Senhor é um Deus imutável. Por isso, Deus, eu declaro colheitas abundantes, Senhor, sobre cada semente que foi semeada nesta noite, em nome de Jesus. Receba aí na sua casa uma colheita farta de tudo aquilo que você tem semeado para o Senhor, em nome de Jesus. Amém? E eu quero aí compartilhar com a igreja, agora sim, a mensagem que Deus colocou em nossos corações. Eu digo nossos porque nós somos um corpo bem ajustado e nós temos buscado, né, no Senhor este ajuste. Nós vamos falar muito disso. Eu e minha casa, eu e meu esposo, o Bispo Ricardo, nós temos nos engajado, nós temos nos disposto cada vez mais para que o Senhor fale ao nosso coração, para que o Senhor nos direcione, para que o Senhor use as nossas vidas para falar com o povo dele. Então, somos meros instrumentos e nós temos experimentado grandes coisas de Deus, grandes revelações, grandes momentos com o Senhor que nós temos vivido, graças a Deus por isso, e isso reflete para o povo de Deus. Então, graças a Deus por esses momentos, por essas inspirações, pelas orações que nós temos feito. Eu quero deixar aqui público, mais uma vez, o meu amor, minha gratidão à vida do Bispo Ricardo, que tem sido cabeça da nossa casa, que tem sido cabeça desta igreja, que tem nos liderado com muito amor, com dedicação. Hoje nós estávamos tomando um café, encontramos uma pessoa que não é da nossa igreja, e foi muito interessante quando ela disse assim: olha, Bispo, queria te dar os parabéns, porque eu tenho visto você incansável. E ele falou: puxa, que bom, mas por quê? Ela falou: não, eu moro próximo da igreja, eu vejo você sempre lá, eu vejo você, às vezes, trabalhando, carregando bloco, subindo em escada, e eu passo, às vezes você está lá, e à noite você está no culto, e às vezes eu acompanho online, e você está firme e forte. Parabéns, glória a Deus pela sua vida. O mundo precisa de pessoas assim, com esse testemunho. E foi muito bom ouvir isso, não para a nossa glória humana, né, mas saber que o nosso testemunho, a nossa devoção ao Senhor, as coisas de Deus têm impactado muitas vidas. Então, eu deixo aqui meu amor, minha gratidão ao nosso bispo, meu marido, que eu amo tanto, também pela confiança na minha vida de ser porta-voz de Deus para a sua vida. Amém? Que você sossegue o seu coração, porque Ele está no controle, Deus está no controle. E Ele sabe exatamente o que nós precisamos ouvir e o que nós precisamos receber diretamente do céu. Amém? Receba, porque Deus vai falar com você nesta noite. Você crê? Diga para alguém: você crê que Deus vai falar com você nesta noite? Eu creio. Então, se você não compartilhou ainda, dá tempo de compartilhar este link com mais alguém aí, para que essa mensagem corra, né, os 4 cantos aí desta terra e alcance muitas vidas em nome de Jesus. E o tema que Deus tem nos inspirado para compartilhar com a igreja, e hoje damos início a uma série de mensagens, uma pequena série de mensagens, para que nós possamos percorrer aí 2024 da forma que Deus quer, de acordo com a vontade dEle. Tudo que nós fazemos é debaixo de oração, como eu disse, é debaixo da direção do Senhor, e Deus nos inspirou com o tema Pondo Tudo em Ordem. Essa é a parte 1 da mensagem. Nós vamos aí, durante alguns cultos, discorrer este tema. Há coisas que Deus quer que nós coloquemos em ordem, e Ele vai nos dirigir e nos conduzir. Então, assim, eu quero muito, meu amado, te incentivar. Se você não tem esse hábito, que você passe a ter. Pegue um caderno, pegue uma agenda, anote os passos que Deus quer que você dê. Anote tudo aquilo que Deus vai compartilhar com a sua vida, porque é tão importante. Hoje mesmo, enquanto eu estudava, eu folheava meus cadernos de estudo, de anotações. Deus falou tanto comigo, com anotações que eu havia feito de outros cultos, e eu disse como é importante você registrar aquilo que Deus tem falado. Então, que você possa fazer isso, para que você chegue ao final desta série, para que você possa ter ali registrado tudo que Deus falou, e para que você possa se posicionar
diante deste mundo tão mal, diante das coisas tão difíceis que têm acontecido, em nome de Jesus. E eu queria começar com o que está em Deuteronômio 32:4, que é a palavra profética para o ano de 2024, que diz assim: eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade. Que palavra maravilhosa, amados. E nele não há injustiça. Ele é justo e reto. Que você veja o Senhor dessa forma. Que você entenda que tudo que Deus faz, todas as obras de Deus, são perfeitas. Tudo aquilo que Ele tem falado ao nosso coração são caminhos de juízo, de retidão, de fidelidade para a sua vida. Então, abra o seu coração a partir de agora. Abra a sua mente. Leve seus pensamentos cativos em obediência à palavra de Deus, para que ela se cumpra e para que nós possamos colocar coisas em ordem e o Senhor falará conosco. Em nome de Jesus. Pai, eu declaro, Senhor, que esta noite não será apenas mais uma noite, mas será uma noite, Jesus, diferente, onde o Senhor falará conosco, onde o Senhor trabalhará o nosso coração e, principalmente, o Senhor nos dará direção para aquilo que o Senhor quer que nós coloquemos em ordem, Deus. Eis-nos aqui, Jesus, submetidos, com os nossos corações contritos, Jesus, com os nossos corações humildes, para receber aquilo que vem diretamente do teu trono. Fala aos nossos corações. Deus, nós rechaçamos e repreendemos tudo aquilo, Pai, que porventura queira nos dispersar, Senhor. Tudo aquilo que possa ser distração nesse momento, para que os nossos ouvidos espirituais, para que o nosso coração e a nossa mente estejam totalmente sujeitos e submetidos à tua palavra. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Se você concorda, você vai dizer aí na sua casa, amém, eu concordo, eu recebo e eu me abro para tudo isso, em nome de Jesus. Amados, nós temos recebido já há alguns anos uma palavra para o nosso ministério em especial, uma palavra sobre expansão, uma palavra sobre crescimento. Nós temos recebido nos últimos anos, em especial, nos últimos 2 ou 3 anos, uma palavra sobre um novo tempo, um crescimento diferente, algo novo que está saindo à luz. E eu tenho entendido que é urgente que nós entendamos que Deus é justo e que Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele tem nos dito. E que as obras do Senhor, elas são perfeitas e elas se cumprirão nas nossas vidas. Tudo que Deus diz, amada igreja, Ele faz. Tudo o que Deus promete, Ele cumpre nas nossas vidas. Então, se Deus é fiel e as suas obras são perfeitas, o que nós, como cristãos, como filhos de Deus, como sacerdotes do Senhor nesta terra, o que nós precisamos fazer? Qual a nossa parte no cumprimento das promessas do Senhor na nossa vida? Qual será a nossa responsabilidade para que as promessas de Deus se cumpram? Sabe, amados, nós temos ouvido nos últimos cultos sobre um posicionamento de santidade, sobre uma vida de santificação. O Senhor tem nos falado para nós nos afastarmos daquilo que é mal, daquilo que é profano. O Senhor tem nos trazido para reflexões, para ajustes que Ele tem requerido de nós. E eu amo, sabe, amados, que Deus é tão bom. Eu sempre digo, Deus é tão maravilhoso. Porque Ele nos disciplina em amor. Ele nos ensina, Ele nos instrui. Ele sempre nos orienta o caminho que devemos percorrer, qual o caminho que devemos trilhar, porque Deus é perfeito. As suas obras são perfeitas. Ele é justo. Nele não há injustiça, Ele é reto. Então, quando Deus percebe, quando Deus vê que nós estamos nos desviando, quando Deus percebe que nós estamos esfriando, quando Deus percebe que nós estamos, assim, talvez titubeando nas promessas que Ele nos fez, Deus, na sua bondade, na sua perfeição, Ele nos acolhe, Ele nos dá um chacoalhão, Ele nos disciplina, Ele nos ensina
A disciplina do Senhor, ela é maravilhosa, amados. A disciplina é o ensino de Deus para as nossas vidas. Então, quando nós somos disciplinados, e a cada culto nós somos disciplinados, porque cada culto o Senhor fala, cada culto o Senhor se revela, cada culto o Senhor traz uma direção, cada culto o Senhor traz uma instrução. Deus está nos disciplinando, e isso é amor de Deus pelas nossas vidas. Nós que somos homens, que somos humanos, que temos os nossos filhos, você que já é pai e é mãe, você sabe quando seu filho está ali indo por um caminho meio estranho, um caminho que não é, que você vê que não é bom, o que você faz? Você instrui o seu filho, você vai lá, segura na mão dele, puxa ele de volta. E é assim que o Senhor faz conosco. Ele é um pai bondoso, ele é um pai amoroso. Então, essa série de mensagem, essa pequena série de mensagem que Deus nos inspirou a trazer para a igreja, ela requer de nós, e eu quero que você se atente a isso, que você ame isso que eu vou dizer. Esta série de mensagens, ela requer de você atenção. Então, esteja atento, tire tudo que possa te distrair nesse momento. Esta série de mensagens, esta palavra, ela requer de você devoção, dedicação. Requer de você uma reflexão sobre tudo aquilo que Deus vai falar. Mas esta série de mensagens, aquilo que Deus tem e vai trazer aos nossos corações, requer, além de atenção, dedicação, reflexão, requer de nós ação, atitude. Então, Deus está nos chamando para um tempo de ajustar, de organizar, de colocar coisas em ordem, de fazer alguma coisa para mudar uma condição, para mudar uma situação em que nós estamos vivendo, amém? Então, não é só para você ouvir essa palavra e ficar refletindo, e ficar pensando. Não, é para você refletir sobre o que Deus vai falar e também agir diante do que Deus vai falar. Então, Deus prometeu, e você vai se lembrar, Deus disse que levaria esta igreja para patamares maiores. Deus disse que realizaria coisas grandiosas em nosso meio. Deus disse isso através de profetas que Ele trouxe ao nosso altar. Pessoas usadas por Deus que disseram: grandes coisas o Senhor fará nesta igreja. O Senhor realizará grandes obras nesta igreja. E nós já estamos conseguindo perceber o agir de Deus, o que Deus tem feito no nosso meio. Mas Deus vem com uma orientação, porque nós estamos vivendo um processo de crescimento, de expansão. Nós estamos caminhando para coisas grandes, coisas estão começando a acontecer, nós já estamos percebendo, e Deus vem neste momento para a nossa igreja e diz: algumas coisas precisam ser colocadas em ordem. Ponha em ordem a sua casa, ponha em ordem a sua vida. Deus está nos permitindo viver uma mudança física, amados, e eu estava analisando isso, né, durante o dia, enquanto eu me preparava para a mensagem, enquanto eu estava ali em oração, contrita e ali sensível à voz de Deus, e eu entendi que Deus está nos permitindo viver uma mudança física, para que os nossos olhos vejam fisicamente o que está acontecendo. Mas, acima de tudo, para que o nosso espírito perceba o que está acontecendo. Nós vamos para um prédio maior, que já está quase pronto, falta pouco, com uma fundação sólida, que foi muito bem construída, que foi muito bem planejada. Nós estamos indo para um prédio maior, no qual as estacas foram bem firmadas, paredes foram bem construídas, uma obra feita, amados, por especialistas, engenheiros, empresas especializadas, uma obra que foi avaliada por profissionais capacitados. Mas Deus está nos chamando para perceber, guarde essa palavra, perceber. Perceber significa captar com inteligência, com sensibilidade, compreender por meio dos nossos sentidos. Deus está nos chamando para perceber que o que Ele está fazendo conosco não é algo físico apenas, mas é algo espiritual. Em Isaías 43, 19, a
palavra do Senhor diz assim: eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Será que você não consegue perceber, captar com sabedoria? Será que você, com sensibilidade, não consegue entender o que Deus está fazendo? É claro, amados, que qualquer pessoa que passar pela nossa rua, e exemplo disso, né, foi essa moça que nos parou hoje no nosso café para dizer: olha, eu passo por lá e eu vejo que grande obra está sendo feita, o bispo está sempre lá junto. Quantas coisas boas estão acontecendo, que grande prédio o bispo está construindo. Claro que todos podem ver aos olhos físicos, mas o que Deus está dizendo? Perceba o que eu estou fazendo, não é apenas algo físico. Eu quero levar a minha igreja, e eu tenho dito isso para o bispo, nós temos compartilhado do mesmo sentimento, que muito mais que paredes, muito mais que esses materiais, blocos, cimento, pedra, muito mais que essas coisas corruptíveis, que um dia talvez virem ruínas, amados. Muito mais do que tudo isso, algo espiritual grandioso está sendo feito nas nossas vidas. Nós somos a igreja do Senhor. Nós estamos erguendo um prédio maravilhoso, mas a igreja que ocupará esse templo sou eu e é você. Fora isso, são apenas blocos e apenas pedras. Perceba o que Deus está querendo de nós. Nós somos as pedras vivas do Senhor. Nós somos as pedras que clamam. Nós somos o Espírito de Deus nesta terra. Nós somos um com Ele. Então, em nome de Jesus, comece a perceber o que Deus está fazendo. Comece a perceber por que Deus vem no início de ano e começa a tocar em algumas feridas, começa a nos incomodar com uma palavra sobre santificação, sobre ajuste. Por que agora, neste período em que nós vamos falar sobre este assunto, Deus diz que quer que nós coloquemos coisas em ordem? Comece a perceber que não tem nada a ver com aquilo que os nossos olhos físicos estão podendo enxergar, mas tem a ver com aquilo que o nosso espírito pode perceber. E eu quero muito, amado e amada do Senhor, quero muito, em nome de Jesus, que você se entregue a esses estudos, que você abrace essa visão, que você abrace aquilo que Deus tem falado ao nosso coração para compartilhar com a igreja, porque nós vamos juntos colocar tudo em ordem e nós vamos ver Deus agir no nosso meio, em nome de Jesus. Deus começou a fazer alguma coisa, Deus começou a trabalhar algo a respeito de organização, de perfeição, porque as obras dele são perfeitas. E nós temos que ver isso se manifestar na nossa vida. Deus quer organização, Deus quer perfeição em tudo nas nossas vidas, porque as suas obras são perfeitas. E eu quero compartilhar com você uma história para que você entenda, né, o que Deus quer de nós. Como que nós vamos caminhar neste caminho de perfeição, de organização, de colocar coisas em ordem? Bispa, estou começando a perceber o que Deus quer de mim. Deus não quer nada físico apenas. É lógico que nós vamos vir prestar o nosso culto racional. Deus quer sim que nós ofereçamos a Ele um sacrifício santo e agradável, que é o nosso culto racional, que é estarmos em comunhão com os santos, que é prestarmos a Ele o nosso culto. Deus quer sim isso, mas comece a perceber que nós precisamos organizar coisas, nós precisamos colocar coisas em ordem. E eu quero compartilhar com você uma história que está em Isaías, no capítulo 38, no versículo 1, diz assim: aqueles dias, Ezequias, um rei, adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor. Então o profeta Isaías, ali usado pelo Senhor, foi até este rei que estava acometido de uma enfermidade mortal, uma enfermidade que era para a morte. E ele diz: o Senhor me mandou te dar um recado, Ezequias. O Senhor diz assim: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Uau! Amados, eu não quero falar aqui de morte, de doença, do fim, da partida de ninguém.
Não é sobre isso que Deus quer falar conosco. É lógico que todos nós, uma certeza que nós temos nesta vida é que um dia partiremos para a glória de Deus, né, para vivermos com Ele na eternidade. Mas não é sobre isso essa mensagem. Eu quero que você perceba, guarda essa palavra, perceber. A partir de hoje ela terá um novo significado na sua vida. Comece a perceber, captar o que Deus está falando. Comece de forma sensível, ouvir a voz de Deus. Porque Deus não quer falar sobre a nossa partida. Deus não estava ali mandando uma mensagem para dizer para Ezequias que ele ia morrer. Ezequias sabia, ele já tinha um diagnóstico. Ele sabia que em algum momento a sua vida chegaria ao fim. Mas Deus manda um recado para Ezequias e diz, olha, põe em ordem. Então Deus não quer falar conosco sobre morte, sobre a nossa partida. Não, nada disso. Deus estava falando ali com Ezequias e está falando com você, está falando comigo, que até a nossa partida, coisas precisam ser colocadas em ordem. O que nós vamos fazer neste período, o que nós vamos fazer entre um tempo e outro, tempo de nascer e de morrer, nós precisamos colocar coisas em ordem. Então, Deus quer falar sobre ordem, sobre organização. Coisas que precisamos organizar e pôr em ordem nas nossas vidas. Amados, como eu disse, o crescimento, a expansão, a prosperidade que envolvem todas as palavras proféticas que nós já recebemos, que nós temos recebido do Senhor, essas coisas, essas palavras, elas não cairão simplesmente do céu. Deus nos traz nesta noite, a partir destes dias, nestas mensagens que virão, Deus nos traz para uma reflexão, porque Ele não quer que nós sejamos pessoas frustradas. Deus quer que a sua igreja, que o seu povo entenda que há uma parte, há uma responsabilidade nossa, que é minha e que é sua, no cumprimento de cada palavra profética que nós recebemos deste altar. Você sabe, amado, que Deus não frustra ninguém, porque os planos de Deus, a Bíblia diz que jamais poderão ser frustrados. Deus cumpre tudo o que Ele diz, todas as suas promessas. Então, quando nós nos frustramos, bispa, mas eu já fiquei frustrado, eu também, amado. Todas as vezes que nós nos frustramos ou nos decepcionamos, é porque nós mesmos fomos os causadores das nossas frustrações e das nossas decepções. Então, nesse período, e essa palavra, ela vem para ajustarmos, para nós corrigirmos, para nós consertarmos, para nós derrubarmos ou construirmos coisas, para nós colocarmos em ordem muitas, diversas ou todas as áreas das nossas vidas. Nós não podemos, amados, ignorar esta ordem de Deus. Esta ordem para colocar tudo em ordem. Então, Deus está nos dando uma ordem para que nós coloquemos em ordem a nossa vida. Eu quero que você imagine essa cena. Imagina o profeta Isaías entrando no quarto do rei, ali onde ele estava acamado, assistido talvez por profissionais ali da área médica, né? Ele entrando no quarto de um rei para dizer, olha aqui, abençoadinho, você está aí doente com essa enfermidade, mas eu vim aqui em nome de Deus dizer que o seu fim está próximo. O que você faria, meu amado? Faça essa pergunta para você aí na sua casa. O que eu faria se eu recebesse essa notícia? Muitas vezes nós recebemos um diagnóstico, não é? E já ficamos chocados, já ficamos aflitos, angustiados. Imagina você, além do constrangimento, né? Além da tristeza, do pavor, do medo de receber uma notícia dessas, de que você morreria. Além disso, você ainda saber que as coisas na sua casa não estavam bem e que precisavam ser organizadas. Imagina, meu Deus, eu vou morrer e ainda está uma bagunça a minha casa. E o profeta Isaías foi até o rei Ezequias para dizer, coisas na sua casa precisam ser colocadas em ordem. E é você quem tem que fazer isso. Então, além de saber que ele iria morrer, além de saber que as coisas estavam bagunçadas, ele ainda recebe
a notícia que a responsabilidade de colocar as coisas em ordem eram deles. Deus está falando com você, meu amado. Há tempo de nascer, há um tempo de morrer. Não estou aqui sendo profeta do caos, dizendo que alguém vai morrer. Não é isso. Todos nós, aliás, vamos um dia partir. Mas o que eu estou querendo que você perceba? Que até que isso aconteça, coisas precisam ser colocadas em ordem. E é sua responsabilidade, é minha responsabilidade. E se você perceber esta palavra de Isaías para Ezequias, ele estava dizendo, você, Ezequias, é responsável por essa bagunça. E é você quem vai colocar em ordem aquilo que está bagunçado na sua vida. Vamos pensar, amados, que nós não podemos ficar usando desculpas mais na nossa vida. Deus quer agir rapidamente. Por isso que eu falo que Deus é tão amoroso, que Ele vê que a gente está com coisas bagunçadas na nossa vida, Ele nos puxa e diz, olha, vamos arrumar, porque você precisa ajustar, você precisa pôr em ordem a tua vida, você precisa pôr em ordem coisas. Então, quando Deus faz isso, nós não podemos ficar imaginando que a culpa é de alguém, que a nossa desordem que nós estamos vivendo é culpa do outro, ou porque alguém fez, ou porque alguém deixou de fazer. Não. Sabe, amados, uma conclusão que eu tenho chego, né, nos últimos dias, nos últimos anos da minha vida, e ainda mais com esta mensagem, é de que muitas coisas, eu queria que você refletisse sobre isso, muitas coisas que me fizeram de ruim, muitas coisas que muitas vezes eu falei, olha, fulano fez isso, fulano mentiu, fulano intentou o mal contra a minha vida, fulano agiu na carne, fulano inventou tal história. Todas essas situações que são verdadeiras, que realmente aconteceram, que não foi invenção minha, realmente fizeram mal, caluniaram, agiram na carne, foram ingratos. Mas o sofrimento, a bagunça causada foi porque eu permiti. Foi porque eu deixei aquilo me ferir. Foi porque eu permiti que aquela situação se instalasse. Eu não coloquei limites onde eu deveria ter colocado. Fui eu quem dei liberdade para as pessoas que eu jamais deveria ter dado liberdade. Fui eu quem permiti que algumas pessoas adentrassem a minha intimidade para ferir o meu coração. Fui eu que estou falando isso, né? E você pegue esse exemplo, esse testemunho, que para mim não é nenhuma vergonha, mas que você pegue esse testemunho e traga para a sua vida também quantas coisas talvez você tenha sofrido, você esteja vivendo, quantas coisas você esteja colhendo, como nós dissemos, né, no início do culto, lá no momento do ofertório, quantas coisas não foram semeadas por você mesmo, foi porque você permitiu. Então, às vezes ali, em nome do amor, em nome do amor cristão, em nome de sermos uma liderança, em nome de um acolhimento, nós trouxemos para perto pessoas que Deus já havia mostrado que não era para trazer para perto. Nós trouxemos situações que Deus já havia mostrado, porque Deus sempre mostra, amados. Deus sempre nos mostra o que nós não podemos fazer, não é verdade? Deus está fazendo isso conosco nesta noite. Deus está falando, olha, esse caminho está errado, está uma bagunça aí, põe em ordem. Deus ama os seus filhos e Ele nos disciplina, então Deus sempre mostra. Mas nós vamos dando tempo, nós vamos esperando, nós vamos deixando aquilo acontecer, nós vamos acumulando, deixando aquela bagunça acumulada. Você que é mulher, que é dona de casa, você sabe disso. Se você deixar um copo na pia, 2 copos, 3 copos, 4 copos, quando você vê, tem uma montanha de louças para você lavar. Se você deixar uma roupa ali, não, amanhã eu dobro, amanhã eu guardo, amanhã eu passo, amanhã eu lavo. Daqui a pouco tem uma pilha. Se você deixar uma bagunça ali na sala e não tirar aquilo na hora, você sabe, vai acumulando e nós vamos permitindo. Então, eu não estou aqui para falar de pessoas, para falar apenas do que nós experimentamos, do nosso testemunho. Eu estou aqui dizendo isso para que você perceba o que o Espírito está falando à sua vida.
Quantas coisas nós vamos deixando. Depois eu faço, depois eu vejo, depois eu mudo, depois eu tiro, depois eu arrumo, depois eu ajusto. Deixa eu viver minha vida, Deus, deixa eu aproveitar este momento. Nunca mais eu terei essa idade, nunca mais eu terei essa oportunidade. Esse momento é único na minha vida. E aí nós vamos acumulando bagunça, sujeira, colocando coisas debaixo do tapete. Mas Deus está te dizendo nesta noite: põe em ordem essas coisas. Arruma essa bagunça. Não despreza aquela sujeira, não, amado. Olha para isso e arruma. Não deixe mais rolar o tempo, porque só vai acumular cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E todo sofrimento, todo mal vai vir para a sua própria vida. Então Deus está nos chamando para ajustar. Como Deus é bom. Como Deus é bom. Se você deixa, sabe, algo ali sem conserto na sua vida, pega um eletrodoméstico, alguma coisa ali quebrou, eu vou consertar. Tem até um meme assim, né, que os maridos me perdoem, né, mas assim, as mulheres dizem, se o seu marido, é um conselho, né, que eu vou dar até para as mulheres, se o seu marido disse que vai arrumar aquilo que está quebrado, desarrumado na sua casa, às vezes uma lâmpada para trocar, amado, ele vai arrumar, não precisa ficar cobrando ele de 6 em 6 meses. Ele vai arrumar, uma hora ele arruma. Brincadeiras, como diz o bispo, não é melhor brincar porque o assunto está sério. Mas assim, às vezes acontece isso mesmo, é ou não é verdade? As mulheres que tiverem aí, pode colocar se não é verdade. Às vezes tem lá uma lâmpada que precisa ser trocada, um dia eu arrumo. Às vezes era uma coisa tão simples, mas por ficar esperando, se torna uma coisa mais complexa, mais complicada. Então, essa mensagem, amados, não diz respeito à lâmpada, não diz respeito a algo que Deus quer nos dizer, nos falar, nos mostrar, para que haja um amadurecimento nas nossas vidas. Se existem coisas bagunçadas na nossa vida, quem colocará em ordem? Faça essa pergunta. Se existem coisas bagunçadas na minha vida, quem vai colocar em ordem? Se há algo fora do padrão, que deve ser, fora do padrão bíblico, fora da vontade de Deus, quem é o maior interessado em colocar em ordem? Então, Deus está te trazendo para essa reflexão, mas quem vai fazer isso? Não sou eu a sua bispa, não é meu marido, seu bispo, não é a igreja, não são os pastores, não são os cultos, não são os eventos. Não, amado, Deus está te falando através. O que muda não é o evento, o que muda não é a pastora, não é o bispo, não. O que muda é a palavra de Deus. E Deus está falando com você que tem coisas que precisam ser colocadas em ordem. Então, quem vai colocar, se há uma bagunça financeira na sua vida financeira, quem que vai colocar isso em ordem, amados? O banco? Quem que vai colocar em ordem? O empréstimo? Não, você. Você precisa refletir sobre o que está causando essa bagunça. Aonde você está se perdendo? Onde que isso está acumulando coisas, bagunça, que você precisa ir lá e resolver e colocar em ordem? A sua saúde. Quem é responsável pela sua saúde? É a bispa. Não, amado, é você que é responsável pela sua saúde. Deus é responsável pela minha saúde. Mas se você não cuidar, amado, do templo do Espírito Santo, se você não cuidar do seu corpo físico, não tem como Deus agir. Deus é misericordioso, Deus pode tudo, mas você tem uma responsabilidade com a bagunça que é feita na sua vida. E é isso que Deus está nos trazendo, a essa reflexão. Deus pode tudo. Pode, não pode? Deus pode tudo. Mas tem coisas que cabem a nós fazer. A nossa bagunça, amados, na terra, aquilo que nós fazemos na nossa vida, a bagunça da nossa vida, ela reflete no céu. Tudo que nós fizermos de qualquer jeito, de qualquer maneira, como dizem os brasileiros, nas coxas, refletirá no céu, terá reflexos, né, no céu, terá reflexos em consequências que virão. Tem coisas, amados, que nós pensamos que não estamos plantando. Mas assim, eu não tenho plantado. Mas só de você não fazer nada, na nossa ausência de atitude,
isso também é uma plantação. Não fazer nada em relação a algo também é uma plantação. A nossa passividade diante de algumas coisas, de algumas situações, também é uma plantação. Então, toda desordem que nós permitimos ou causamos na nossa própria vida, em qualquer área que seja, tá? Ela terá reflexos no céu. Ela terá, como eu disse no início, respostas, porque nós estamos semeando algo, nós vamos colher algo. O céu manda a colheita. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Então, enquanto durar a terra, tudo que nós fizermos, nós vamos colher. E o que nós não fizermos, nós não teremos colheita. É uma consequência. Não ter uma colheita também é uma consequência. Então, o foco da preocupação de Deus em relação às nossas vidas, em relação a nós, a nossa casa, em primeiro lugar, né? Porque quando as coisas... Em qual casa nós... O foco da preocupação de Deus é, em primeiro lugar, a nossa própria vida. Então, Deus nos traz para essa mensagem, para essa série, para dizer, olha para você, olha para a sua vida, o que está bagunçado, o que precisa ser colocado em ordem, o que precisa ser ajustado, porque enquanto essas coisas não estiverem organizadas, ajustadas, arrumadas, nós não vamos ver Deus agir, nós não vamos ver o sobrenatural, o crescimento, a expansão. Deus intervém, amados, nesta noite, sobre toda a desordem que possa estar acontecendo nas nossas vidas, dizendo, coloque em ordem. Antes de qualquer coisa na sua vida, coloque em ordem você. Faça essa reflexão. E eu quero que você pense, talvez você já esteja aí pensando enquanto Deus está falando com você. Eu quero que você pense em uma coisa na sua vida que esteja bagunçada. Se você não pensar, se você não fizer esse exercício, se você não colocar a sua mente para pensar o que Deus está bagunçado na minha vida, que eu preciso colocar em ordem, nós não veremos mudança, nós não vamos nos abrir para a mudança. O que está bagunçado na sua vida? São as suas finanças? Você precisa colocar algo em ordem em relação à sua vida financeira? Como estão as suas finanças? Como está a sua saúde? É o seu casamento que está desorganizado, que está uma bagunça, que hoje você precisa olhar para o seu casamento com uma profunda reflexão e dizer, Senhor, o que eu... Não é o que o meu marido, não é o que a minha esposa. O que eu preciso colocar em ordem? São os cuidados com o seu corpo? O que você precisa fazer por você mesmo? Que ninguém vai fazer? É a educação dos seus filhos? É a sua vida profissional que precisa ser organizada, que precisa ali de ordem? Seus relacionamentos? As suas prioridades precisam ser ajustadas? Seu tempo, a sua vida de oração precisa de ordem? Reflita. O que você precisa colocar em ordem? O que Deus quer que a gente coloque em ordem nesse momento nas nossas vidas? Não importa, amado, a sua idade, não importa o seu título eclesiástico, não importa quanto tempo você conheça a palavra, não importa quanto tempo você esteja na igreja, não importa a sua condição hoje, Deus quer que tudo o que nos diz respeito seja colocado em ordem. Então, é tempo de ouvir Deus falar, e nós estamos ouvindo, mas é tempo de você pegar o que Deus está falando, e é tempo de você agir imediatamente para colocar coisas em ordem. Em Hebreus 3, capítulo 3, versículos 7 e 8, diz assim, assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Amado, se Deus está falando com você, e eu creio que Ele está, porque esta palavra, uau, ela veio de forma avassaladora. A minha vida, a minha casa, a minha família. Se Deus está falando com você, e eu creio que Ele está, não endureça o seu coração. Sabe? Não fique com o seu coração duro, porque um coração duro, ele atrai o deserto para as nossas vidas. Um coração duro que não se rende ao que Deus fala, que olha para essa tela e fala, eu não acredito em nada que essa mulher está falando, não acredite em nada do que eu falo, ouça a voz de Deus, não é a bispa que está falando.
Deus é o maior interessado em que você coloque ordem em algumas coisas na sua vida. Então, se você endurecer o seu coração, você vai atrair para a sua vida o deserto. Você vai atrair um céu de bronze sobre a sua cabeça. Você vai orar e as suas orações não passarão do teto, amado. Então, não endureça o seu coração, porque nós não queremos viver um céu de bronze. Nós não queremos atrair o deserto para as nossas vidas. Nós queremos avançar. Nós queremos crescer. Nós queremos viver o que Deus tem para as nossas vidas. Então, amoleça o seu coração e se abra. Então, assim, o bispo, quem Deus quiser usar para falar nesta série, nós estamos aqui para te ajudar com algumas coisas que possam estar bagunçadas na sua vida. Tudo o que você viu nesse tempinho, tudo que você ouviu de Deus, tudo o que você pensou, todas essas coisas bagunçadas que você pensou, foi Deus quem mostrou para você, amados. Então, não ignore aquilo que Deus tem te mostrado. Se não tivesse nada para consertar na sua vida, com certeza, se nós não tivéssemos nada para consertar, com certeza Deus não teria feito essa palavra chegar às nossas vidas. Com certeza você não estaria aí sentado ouvindo esta mensagem. E quando eu ouço uma mensagem dessa, sabe o que eu faço, amados? Eu digo, glória a Deus, obrigada, Jesus, pelo seu cuidado, pelo seu amor. Glórias a Deus por tudo que o Senhor tem feito por mim. Então, que você reflita, o que precisa ser colocado em ordem? Talvez alguém diga assim, poxa, bispa, a minha vida financeira está em ordem, a minha vida ministerial está em ordem, a minha vida familiar está em ordem. Glórias a Deus, dê glórias a Deus por tudo aquilo que está em ordem. Mas as coisas que não estão, você vai dizer assim, eu vou trabalhar para que elas fiquem em ordem. Você precisa ter essa coragem de colocar os dedos nas feridas. Você precisa ter esta coragem de agir com aquilo que o Senhor tem dito para você agir, de colocar em ordem aquilo que Deus está dizendo que precisa ser colocado em ordem. E eu queria, nesta mensagem, para ser o start deste tempo que nós vamos caminhar juntos, desta série que nós vamos ouvir o que Deus tem para falar, eu quero aqui deixar para você, em primeiro lugar, aquilo que você precisa colocar em ordem na sua vida. Em primeiro lugar, vai estar aí no telão, põe em ordem a tua comunhão com Deus. Amado, tudo na nossa vida começa com Deus. Não adianta você querer colocar a sua saúde, a sua vida financeira, o seu casamento em ordem, se você não arrumar primeiro a sua comunhão, a sua intimidade com Deus. Então, esse é o primeiro passo que nós vamos dar nessa linda jornada, neste período que nós vamos colocar as coisas em ordem para expandir, para crescer, para avançar, para essas coisas grandes que Deus prometeu, para essas coisas grandes que Deus revelou, para que Deus mostrou, que Deus disse que vai acontecer e nós cremos que vai acontecer. Então, nós temos uma caminhada. E o primeiro passo que você vai dar é colocar em ordem a tua comunhão com Deus. Então, eu quero dizer, cuidado com o comodismo. Cuidado com algo, amado, preste atenção, que é muito perigoso, que se chama esfriamento espiritual. Sabe aquela coisa assim, se eu for na igreja, tudo bem. Se eu não for, também pouco importa. Jesus habita em mim. Para que eu preciso de igreja? Tanto faz estar no culto ou não estar no culto. Tanto faz me envolver com a obra de Deus ou não me envolver com a obra de Deus. Deus conhece meu coração. Cuidado com isso que é perigoso, porque realmente Deus conhece seu coração. E você deveria ter temor ao pensar, Deus conhece meu coração. Ele sabe a intenção do meu coração, ele sabe mesmo, amado, cuidado. Então, assim, se você chegou num nível que, assim, tanto faz se eu vou ao culto ou se eu não vou ao culto, tanto faz, isso significa que você já está frio, há muito tempo. Isso significa que a sua vida, a sua intimidade com Deus já está bagunçada há muito tempo. Porque, sim, nós somos a igreja, sim, nós somos um com o Senhor, mas o Senhor, Ele ama a comunhão, Ele diz que nós somos um corpo. Nós não somos um membro isolado do corpo.
Na nossa individualidade, nós somos um membro, mas nós fazemos parte de um corpo bem ajustado. Então, se você pensa que tanto faz você estar na internet assistindo culto, logicamente, hoje nós estamos nesse período que, graças a Deus, obrigada, Jesus, aleluia, acabou. Semana que vem estamos de volta com os cultos presenciais. Mas se você acha que tanto faz e que está tudo bem ficar em casa, na sua casa, sentadinho no seu sofá, se distraindo com coisas, significa, amado, que você já esfriou faz tempo. Que a sua vida, sua comunhão com Deus precisa ser urgentemente, imediatamente colocada em ordem. Então, amado, se atente ao que Deus, ao que o Espírito está dizendo à igreja. Coloque em ordem. Coloque em ordem. Isso que está bagunçado. Sabe? Amoleça o seu coração. Perceba. Será que essa área já esfriou na sua vida? Será que já bagunçou essa área? Será que você precisa realmente arrumar? Cuidado, meu amado. Cuidado com esse distanciamento. Alguns já estão vivendo a apostasia, já dizendo, olha, para mim, já era. Não quero mais saber dessas coisas, não faz diferença na minha vida. Cuidado quando você deixa de lado as coisas que são da fé. Isso mostra o seu esfriamento. Sabe, este rei Ezequias, de quem nós falamos, ele não era um rei perverso, ele não era um rei mau, pelo contrário. Ele era um rei que andava com fidelidade para com Deus. Ele era um rei íntegro. A Bíblia diz, ele tinha uma inteireza de coração para com Deus. E é por essa causa, eu quero que você perceba, eu não estou dizendo que você é perverso, que você é mau, que você é uma pessoa infiel a Deus, não, amado. Talvez você esteja apenas com essa área da sua vida bagunçada. E Deus está te chamando, como falou aquele rei, por amor, por conhecer o coração daquele rei, por conhecer o seu coração, Deus está dizendo, ei, arruma essa área na sua vida, põe em ordem a sua vida, a sua comunhão com Deus. Então, Deus chama esse rei e diz, olha, você vai partir, mas eu não quero que você parta, eu não quero que você morra e deixe essa bagunça. Você precisa arrumar algumas coisas e que só você pode arrumar. Não é responsabilidade do outro, não é responsabilidade da sua liderança, não é responsabilidade do seu pastor, do seu marido, da sua esposa, não é sua responsabilidade. Deus está te chamando nesta noite para dizer, põe em ordem a sua comunhão comigo, põe em ordem. Deus fez com que essa mensagem chegasse primeiro às nossas vidas, minha, do bispo. Nós compartilhamos durante essa semana essa palavra. Ali falamos sobre isso, tantas coisas que nós também estamos ajustando. Glórias a Deus por isso. E Deus fez essa mensagem chegar à sua vida. Porque tem coisas que só você vai poder arrumar na sua vida. Só coisas que só você vai poder ajustar. Sabe, não diga assim, essa mensagem era para o meu marido, essa mensagem era para minha esposa. Não, amado, essa mensagem é para você, para que você organize, para que você coloque em ordem. Deus sabe, e Ele nos trouxe aqui a este culto racional, que eu sei que você está prestando muita atenção ao que Deus está dizendo. Deus nos trouxe aqui não para nos colocar culpa, não para nos dar sentenças de morte. Deus nos trouxe aqui porque Ele quer que nós entendamos que tem coisas que dá para nós consertarmos agora. Deus está dizendo, olha, agora é hora de você consertar. Com o que você tem, com o que você você vai pôr em ordem essa situação na sua vida. Nós temos Jesus, talvez você diga assim, bispa, mas o que eu posso fazer? Eu sou tão pequeno, eu tenho limitações, eu não tenho recursos, Amado, Deus está nos chamando para esta série, para entender que nós vamos colocar coisas em ordem com aquilo que nós temos e com aquilo que nós podemos fazer. Amém? E nós temos Jesus nas nossas vidas. E nós temos a graça de Deus, que é melhor do que qualquer outro recurso que você possa ter. Você tem Jesus e você tem a graça. E olha só, este rei, imagina este homem acamado, com uma enfermidade que era para a morte,
com uma sentença que não precisava Deus enviar um profeta e dizer que ele ia morrer, ele sabia que ele ia morrer. Por isso que eu digo, perceba, Deus não estava ali enviando um profeta para falar sobre a morte, sobre o fim de Ezequias. Deus estava enviando ali um profeta para dizer que ele precisava arrumar algo, ajustar algo na vida dele. E é isso que Deus está falando conosco. E aquele homem, na condição que ele estava, a primeira coisa que ele faz, quando ele entende que precisa pôr em ordem a sua vida, precisa pôr em ordem a sua casa, Isaías 38, 2 e 3 diz assim: Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ezequias, na hora, primeiro passo que ele deu, opa, vou arrumar minha comunhão com Deus. Talvez ele estivesse ali sentindo muitas dores, numa condição de escassez, numa condição muito limitada, na cama. Mas ele encontrou, na condição que ele tinha, uma forma de ficar só ele e Deus, uma forma de criar, de ajustar a intimidade dele com Deus. Ele se vira para a parede para ficar só ele e Deus ali. E ele busca, mesmo com as suas limitações, mesmo com a enfermidade que ele estava enfrentando, uma forma de organizar e ajustar a sua comunhão com Deus, de falar com Deus. Você entende a profundidade disso? Não é o que você tem em mãos, não é como você está, é a sua atitude diante do que Deus está te falando nesta noite, de agir imediatamente. Ezequias vira seu rosto para a parede, ali é só ele, Deus, e ele ora ao Senhor. Então Deus não está nos trazendo para essa mensagem para nos acusar. Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Nós somos amados de Deus, nós somos santos, nós somos abençoados. Mas por mais que nós sejamos íntegros, por mais que nós sejamos fiéis, por mais que nós sejamos honestos, tem coisas bagunçadas que precisam ser arrumadas. E Deus está nos chamando para isso, para colocar em ordem. Olha o versículo 3. Ele se vira para a parede, ora ao Senhor e disse: Lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração. Então, assim, quando Deus mostra que algo precisa ser ajustado, nós não podemos ficar argumentando com Deus, sabe? Nós não podemos, amados, nesta noite ficar usando desculpa, mas Deus, eu sou fiel. Deus, eu sirvo na igreja, eu te sirvo com integridade, eu estou lá todos os domingos. Amado, amém, Deus sabe disso. Deus vê tudo que você tem feito por Ele, mas existem coisas que precisam ser arrumadas. E nós não podemos camuflar essa bagunça, sabe? Vir ao culto, servir na porta, servir na recepção, servir no louvor, servir no staff, eu não sei. Estar apenas no culto, ser fiel nos dízimos, nós não podemos camuflar alguma bagunça, qualquer bagunça com essas coisas. Sabe, Ezequias, ele estava ali tentando lembrar a Deus, como se Deus não estivesse vendo que ele era fiel, como se Deus não soubesse. E eu queria que você fizesse essa pergunta, né? Como que está a minha comunhão com Deus? Porque assim, eu tenho servido, eu venho, eu cumpro a escala, eu venho nos cultos, eu participo, eu dou o dízimo. Mas como está a sua comunhão com Deus? Você tem andado com retidão diante de Deus? Você tem uma vida sem desvios? Você tem uma vida que agrada ao Senhor em todo tempo? Você tem sido fiel a Deus? Será que a sua vida está completamente em ordem na sua intimidade com o Senhor? 2 Coríntios 5,10 diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Amados, um dia nós estaremos diante do Senhor. E iremos responder por toda desordem, por toda bagunça que nós permitimos na nossa vida. De tudo o que nós temos recebido de revelação, da graça de Deus, essa palavra preciosa, palavras proféticas, de tudo que nós temos recebido, nós daremos contas para o Senhor. O que nós temos feito com essa palavra que nós temos recebido? O que nós temos feito com a graça de Deus? O que nós temos feito com o corpo de Cristo, no qual o Senhor nos inseriu? O que nós temos feito com a nossa vida? Um dia nós daremos conta para Deus. E a primeira área é a comunhão com Deus.
Ah, bispa, eu só oro quando eu estou na igreja. É verdade. Então, algo está errado. Eu tenho ido aos cultos. Quando dá, eu vou. Quando não dá, quando chove, não dá muito para ir. Ou, eu vou no culto de ceia e já basta, porque ali eu tenho a comunhão com Deus. Amado, como eu falei, já esfriou há muito tempo. Já está uma grande bagunça. Ah, bispa, mas assim, sabe? Eu não preciso da igreja para ter comunhão com Deus. Amado, aqui entre nós, essa conversa já está afiada há muito tempo. Essa conversa já não serve mais. Não vem com essa desculpa. Eu sou um com o Senhor, não preciso da igreja para ter comunhão com Deus. Mentira, isso é mentira do diabo. Isso não cola mais, essa conversa já deu. Nós temos, sim, comunhão com Deus em todo lugar, porque Ele é um conosco, é verdade. Mas as manifestações, a provisão sobrenatural de Deus, o agir de Deus, ele acontece no corpo, na igreja. Quando o povo de Deus se reúne, sabe? Passa pela igreja, passa pelo altar. Esse papo não serve mais. E para quem conhece a graça de Deus, não serve mais. Arruma essa bagunça, tira isso, coloca isso em ordem na sua vida. O dia que o inimigo te intentar e falar, você não precisa da igreja para ter comunhão com Deus, você diga, sai de reto. Sai daqui, esse papo não cola, eu vou para a igreja, porque Deus estabeleceu que ali a sua bênção, na comunhão dos santos, Ele ordenaria a sua bênção. Ezequias entendeu ali, naquele momento, a urgência de pôr em ordem a sua comunhão com Deus. Imediatamente, amados, mesmo com as limitações que ele tinha, ele se posicionou, ele orou a Deus, ele estabeleceu ali um momento íntimo com o Senhor, de resgate, de conserto da sua intimidade com o Senhor. Ele rasgou o seu coração, a Bíblia diz que ele chorou amargamente ali diante de Deus, dizendo, Senhor, ok, eu entendi, eu sei que eu vou morrer, mas o Senhor está dizendo que eu preciso pôr em ordem a minha casa. Deus, e aí eu estou aqui, me rasgando, estou aqui, restabelecendo essa comunhão contigo, me mostra o que eu preciso fazer. O que eu preciso fazer? E mesmo sendo um homem reto, fiel, a sentença para Ezequias não foi mudada, amados. Como eu disse aqui, um dia todos nós vamos morrer. Ezequias sabia que ele iria morrer. Mas Deus mostrou para ele, até que esse dia chegue, até que esse momento chegue, põe em ordem a sua casa. E quando ele entende que esse é o segredo, e que ele dá o primeiro passo, restaura ali, conserta a sua comunhão com Deus, essa área, Deus age de forma sobrenatural, de forma amorosa. Deus inclina o seu coração para ouvir o choro, a angústia de Ezequias, e ele diz, olha que coisa linda, Isaías 38:4. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração. Quando nós nos posicionamos, quando nós abrimos, não endurecemos o nosso coração e dizemos, amém, Deus. O Senhor pegou pesado, é verdade. O Senhor tocou na minha ferida, é verdade, mas eu estou disposto a pôr em ordem essa área na minha vida. Como Ezequias fez. Deus diz, eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eu declaro que orações serão feitas nesta noite. Que Deus ouvirá orações, que Deus verá as lágrimas que serão derramadas, porque algumas coisas nós derramaremos lágrimas. Algumas coisas vão doer, amados, para serem arrumadas, consertadas, mas Deus vai ouvir o teu clamor e vai ver as tuas lágrimas. E olha o que Deus faz, acrescentarei, pois aos teus dias, 15 anos, livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Por causa da posição de Ezequias, quando diante de uma sentença, ele entende e diz, opa, se Deus está dizendo o que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Eu vou arrumar essa bagunça na minha vida. Eu vou consertar essa área, eu vou me ajustar com Deus. Deus diz, eu vou te dar mais uma chance. Não de viver apenas, mas
eu vou te dar o tempo que você precisa para pôr em ordem, porque eu vi a integridade do seu coração, porque eu vi a fidelidade do seu coração. Eu olho, eu sei que você é um homem fiel e eu estou enxergando, eu estou vendo as suas lágrimas, eu estou ouvindo o seu clamor, então eu vou te dar este tempo para você colocar as coisas em ordem. Então, se Deus está interessado que você coloque coisas em ordem, amado, esteja também interessado a colocar coisas em ordem na sua vida. Vai, faz tudo o que você tem que fazer. Vai lá, realiza, arruma, porque assim como Deus fez com Ezequias, Ele vai fazer na sua vida também. Ele vai agir em seu favor. Ele vai te honrar em cada coisa que você se dispuser a colocar em ordem. Ele vai te proteger, Ele vai te livrar, Ele vai te honrar em tudo aquilo que você se propuser a fazer para colocar as coisas em ordem. Que você entenda que Deus quer coisas em ordem, porque Ele vai nos levar a lugares tão grandes, amados, que nós precisaremos de coisas organizadas na nossa vida. E se Deus te trouxe até esta mensagem, se Deus te colocou aí para ouvir isso, diga: eu recebo, Senhor. Me mostra o que precisa ser arrumado. Me mostra hoje, eu quero restaurar, hoje, em primeiro lugar, a minha comunhão com o Senhor. Me ajuda, Deus, a me livrar das distrações, daquilo que tem me afastado de ter comunhão contigo. Que você, nesta hora, meu amado, possa, assim como Ezequias, virar o seu rosto para a parede agora. Não literalmente, mas se você tiver que fazer isso para se livrar de qualquer distração, que você faça agora. Aí, se você estiver no seu quarto, que você vire o seu rosto para a parede, que você estabeleça aí um momento íntimo com o Senhor. Faça como o rei Ezequias, diga: Deus, eu sei que tem coisas que precisam ser arrumadas, eu estou aqui, eu ouvi a tua voz, eu ouvi atento, Jesus, o que o Senhor tem me direcionado, eu sei que tem coisas grandes diante de mim. Comece a fazer essa oração. Deus, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece o meu amor pela tua obra, o Senhor conhece o meu amor por ti, Jesus, mas há essa sentença e há essa direção. Há esse tempo de nascer, entre nascer e morrer, e o Senhor diz que entre esse tempo coisas precisam ser colocadas em ordem, Senhor. Mostra ao teu povo, Jesus. Mostra a este filho, a esta filha que está agora com o rosto voltado para a parede, que está com o rosto, Jesus, inclinado agora, que se fechou para ficar somente ele e o Senhor nesse momento, em intimidade. Essa pessoa que entendeu a urgência de restabelecer esta comunhão, essa intimidade. Essa pessoa que entendeu que essa área na sua vida está em desordem, que precisa ser colocada em ordem. Jesus, só o Senhor pode mostrar. Por isso, Deus, convence. Mostra o que precisa ser retomado, Pai. Se alguém, Jesus, há muito tempo já esfriou, há muito tempo, Jesus, já deixou que a bagunça ficasse acumulada, que há muito tempo tem dito: eu não preciso da igreja, eu não preciso da comunhão, eu não preciso estar em todos os cultos. Pai, se esta mentira se instalou, se essa bagunça já se acumulou em alguma vida, Pai, que hoje isso seja organizado, Pai. Que isso seja percebido, Senhor, que não é isso, Pai, estar nos cultos, estar na igreja, não é para satisfazer nenhum homem, Pai, não, é para satisfazer o teu coração, Jesus, é para te honrar, é para cumprir a tua vontade como cristãos nessa terra. O Senhor nos fez para viver em comunhão, o Senhor nos fez como parte de um corpo do qual o Senhor é cabeça, Pai, nós não podemos viver como membros isolados. Por isso, Jesus, restaura, Senhor, nesta hora. Ajuda o teu povo a arrumar, a organizar esta área da vida, porque nós sabemos, Pai, que este primeiro passo, Senhor, abrirá portas, Senhor, abrirá, Jesus, trará à luz situações que nós precisamos. Este primeiro passo, Jesus, de organizar a nossa comunhão contigo, trará a tua vontade para as nossas vidas, Pai. Eu te peço, Deus, que os teus filhos percebam, com essa sensibilidade que só o teu Espírito pode nos dar, Jesus, com essa sensibilidade que só o Espírito que habita em nós pode nos dar, que eles percebam a urgência, Jesus, que eles percebam que
o agir deve ser imediato, Pai, que nós não podemos mais perder tempo, Jesus, porque o tempo corre, o tempo passa, Jesus. Nós envelhecemos, nós avançamos. Pai, coisas estão acontecendo e nós precisamos imediatamente agir, porque o Senhor está nos dando a oportunidade, Pai, de corrigir, de ajustar e de consertar coisas, Pai. Por isso, fortalece o teu povo. Faz com que os teus filhos percebam que nenhum coração, Jesus, seja endurecido nesta hora. Pai, todo intento maligno, Jesus, tudo aquilo que vier à mente dos teus filhos, tentando distrair, tentando roubar a palavra que está sendo semeada, tentando, Jesus, arrancar dos teus filhos essa oportunidade de acerto. Tudo isso agora nós repreendemos, Pai. Que o teu Espírito haja de forma sobrenatural em cada casa, em cada coração, que os teus filhos entendam que é tempo de pôr em ordem todas as coisas, Pai. Que assim seja, Senhor. Nós oramos no teu santo nome e te agradecemos, Jesus, por este culto e por essa palavra. E já declaramos, Pai, pela fé, que coisas grandes estão vindo e que nós estamos, Pai, e vamos caminhar. Vamos cumprir todos os passos, tudo aquilo que o Senhor nos direcionar a fazer, para que vivamos a abundância, a grandeza, as coisas grandes que o Senhor tem prometido para todos nós, em nome de Jesus. Receba, amado, um novo tempo, verdadeiramente. Coloque em ordem a sua comunhão com Deus e você certamente verá grandes coisas acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu me despeço aqui com a graça, com a paz do Senhor, que você tenha aí um fim de semana maravilhoso. Restaure a sua comunhão com Deus. Esteja aqui no sábado. Ah, bispa, mas eu tinha marcado compromisso. Cancele, honre ao Senhor. Venha orar com a sua família espiritual. Venha estar em comunhão, honrando ao Senhor. Restaure isso na sua vida. Coloque em ordem isso. Todo primeiro sábado do mês não é dia de marcar compromisso, é dia de estar na casa do Senhor com os meus irmãos, orando, clamando, intercedendo, e você vai fazer isso. Domingo, culto de ceia também, para celebrar, para se recordar daquilo que Jesus fez pela sua vida. Amém? Eu te espero aqui, eu, minha família, Bispo Ricardo, toda a nossa igreja, para louvarmos juntos ao nosso Deus. Sábado, às 19 horas, culto de oração. Domingo, às 18h30, com celebração da ceia do Senhor. Amém? Um enorme beijo, abraço de toda a nossa casa para você. Uma excelente noite. Em nome de Jesus. Graça e paz.